Muito bem, vamos começar aqui o item 3.3, modelo para séries sazonais. Basicamente é um modelo que eu vou apresentar, mas até que faz um pouco sentido esse plural, porque na verdade a gente tem duas formas de usar esse modelo. Eu vou dar ênfase numa forma e a outra eu vou mostrar que existe, tá? Talvez haja necessidade de fazer algum cálculo, mas não porque precisa de cálculo para usar a técnica, e sim para entender a técnica, porque senão ela não vai ficar muito clara, né? Como é que funciona. Vocês vão usar os comandos lá sem saber muito bem como funciona. Então, bora pegar aqui a ideia, né? Então, essa ideia, a técnica que é utilizada para séries que têm sazonalidade, é uma técnica conhecida como suavização exponencial sazonal de Holt-Winters. Às vezes não tem esse sazonal, às vezes basta chamar de Holt-Winters, ou método de Holt-Winters. Ele é muito parecido com o princípio que nós vimos até agora, tá? É uma suavização exponencial também, ou seja, você tem uma soma de parcelas recursivas multiplicadas por alguma constante, em que essa constante, como vai sendo multiplicada a cada iteração, ela vai ficando cada vez menos relevante, né? Então, como ela vai estar sempre elevando a uma potência, e o termo é sempre entre 0 e 1, então o nível de importância daquela parcela vai diminuindo. Mesma ideia, só que aqui a gente vai tentar estimar junto a componente de sazonalidade. Tá? Então, a gente vai ter também uma estimativa de nível, uma estimativa de tendência e uma estimativa de sazonalidade agora. Naturalmente, que se entra uma nova estimativa, nível e tendência vão ter que ser atualizados para levar em consideração a sazonalidade também. Tá? Para essa técnica, a chamada técnica de Holt-Winters, existem dois tipos de procedimento. E esses dois tipos de procedimento, como diz aí no slide, né, aqui em cima, eles dependem basicamente das características da série. Então, dependendo do formato, mais ou menos, que a série vai ter, eu vou usar um ou outro. A gente vai focar muito num tipo aqui. As dicas sobre aditivo, multiplicativo, eu já falei lá atrás, mas essa é uma coisa que a gente vai ter que ver na base da experiência. Para as séries mais comuns, mais, entre aspas, normais, para o campo da estatística, vai ser muito comum o uso de séries aditivas, mas quando vocês começam a adentrar em outros campos, como o campo da engenharia, né, da física ou algumas outras áreas, as séries multiplicativas começam a aparecer. Mas bora dar ênfase nisso aqui, você tem que aprender pelo menos isso para ter chance de aprender as multiplicativas. Na saúde também é mais comum aditivo também. Eu não costumo ver. É mais efeito físico que gera isso de procedimento multiplicativo. Então, como eu disse, tanto um método, tanto um procedimento quanto o outro, eu já adianto que vai ser para séries com característica aditiva e séries com característica multiplicativa. Mas tanto para um quanto para outro, nos dois casos, a método é baseado em três equações com diferentes constantes de suavização associadas, uma para nível, uma para tendência e uma para sazonalidade. E as equações são muito parecidas, tá? Então, basicamente, a gente vai primeiro considerar uma série que é sazonal e que tem característica aditiva. Então, basicamente, a gente está considerando que a nossa série ela possui esses componentes aqui, que é a componente de nível, que nós já vimos o que significa, né? Nível é como se houvesse uma constante somada à minha série, só que aqui não é bem uma constante, ela é uma função bem suave, ela tem a sua oscilação, a sua variação, melhor dizendo, mas ela não muda muito, né? Ela é mais ou menos constante. Nós temos a tendência, que é o T de T, e agora a gente vai ter um componente novo, que é o F de T. Por que eu estou chamando de F de T e não estou chamando de S de T? Bom, porque eu estou herdando a nomenclatura do livro do Moretin, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, e ele, por algum motivo, chama de F. Tá? Sempre me perguntei por que ele chama de F as estimativas para sazonalidade, já que ele já vem chamando de S nos outros capítulos. Talvez por causa das constantes sazonais, que a gente vai estimar lá para frente, para não confundir as coisas, mas não vejo muito problema aqui também, não. Quem sabe no futuro eu ajuste essa nomenclatura. Mas o fato é que F aqui, por enquanto, vai ser a nossa componente sazonal. E
Por outro lado, eu também nunca mudei muito, porque eu sempre acho interessante que os alunos se acostumem a essa troca de letras, tá? Porque não é obrigatório ser sempre aquela mesma letra. Então, vamos já considerar que a nossa série tem um período determinado, S, e aqui no período online, eu estou basicamente usando séries que o período é 12, eu não estou mudando muito nisso, até para não complicar um pouco, mas quem sabe depois eu assumo outras. Ela é aditiva, tá? Então todas as componentes estão se somando e a tendência permanece aditiva, tá? Então essa é a característica. Tá? Depois eu vou mostrar um exemplo típico, que é um exemplo que a gente já vem usando faz tempo. Então, basicamente, como é que eu faço para estimar? Eu tenho aqui a estimativa para nível, que está em vermelho. Dessa vez eu não consegui fazer setinha, porque não cabe lateralmente, né? Ia ficar muito estranho se eu fizesse as setinhas. Então, até daria. Posso tentar depois. Mas tem aqui minha estimativa de nível, que é o Z barra, muito parecido com o que nós vimos para a técnica de Holt. O que é que muda aqui? Como o meu nível agora, ele tem que lidar não apenas com uma tendência, ele também tem que acompanhar uma sazonalidade, então entra um novo termo, que é para compensar essa sazonalidade. Então lembra que essa estimativa de Z barra aqui, essa segunda parte aqui é igualzinho para o método de Holt, tá? É Z barra, T menos 1, mais T chapéu, T menos 1 é igualzinho. O que tem de novo? É este termo bem aqui, esse F chapéu T menos S. Então, aqui agora, eu vou ter que levar em consideração a influência do componente sazonal no nível. E faz sentido isso, porque o nível, se eu não levar isso em consideração, eu teria que tirar a média, e não parece muito a ideia aqui, né? Então, esse componente sazonal, ele entra agora justamente para compensar isso. Eu vou ter um estimador para sazonalidade, esse é novo, ele é próprio dessa técnica, e ele tem uma constante de suavização sazonal, que está representado pela letra D, e ela basicamente consiste de eu compensar a tendência, ou seja, Z de T menos Z barra de T, mais 1 menos D, F chapéu T menos S. Ou seja, para eu calcular a estimativa atual da sazonalidade, eu tenho que levar em conta a estimativa um período atrás. A gente já vai ver isso no exemplo daqui a pouco. E aqui eu vou ter que usar um exemplo trimestral, tá? Tem aqui também uma estimativa para o meu T-chapéu, e essa estimativa para a tendência, ela é exatamente a mesma que nós vimos para a técnica de Holt. Tá? Uma coisa que tem que ser observada aqui é que, não sei se vocês lembram, mas no método de suavização de Holt, ele começava a partir da terceira amostra. Ele definia, né, um procedimento para os valores iniciais da estimativa em 2 e em 1, porque era uma técnica linear, então ele precisava dos dois primeiros pontos para fazer o primeiro coeficiente de angular. Aqui, a gente vai ter que obter os coeficientes sazonais. Então, uma coisa que é interessante dessa técnica é que ela não começa de t igual a 1. Na verdade, ela começa, olha, de t igual a s mais 1. Então, o meu t para os estimadores, ele vai de s mais 1 até o número de amostras. E isso para todos os estimadores. Então, se a minha série tem período 12, eu vou começar de t igual a 13. Então, as minhas primeiras 12 amostras, ou seja, o meu primeiro período, ele serve para calcular os valores iniciais. Então, isso já significa uma coisa importante. Se a minha série é sazonal, então eu tenho que ter mais de um período, pelo menos aí 2 períodos dessa minha série, para poder utilizar a Holt-Winters. Isso já é uma diferença grande ali para o método de Holt, que a gente viu que no método de Holt a gente pode usar praticamente com qualquer número de amostras. Eu tenho 11 amostras, dá para trabalhar. No Holt-Winters, não. Se existe sazonalidade ou algum indício de sazonalidade, então eu preciso de pelo menos uns 2 períodos para fazer um bom cálculo aqui da estimativa. Então eu vou precisar do meu primeiro período para calcular os valores iniciais e vou precisar do segundo, e só começa a calcular a suavização a partir do segundo período. Então, essa é uma diferença que a gente tem do método de Holt-Winters para o método de Holt. Então, como é que a gente calcula os valores iniciais? Lembra que no método de Holt, a tendência é Z2 menos Z1, e o nível
Z2 é igual o Z barra 2 é igual a Z2, basicamente. Aqui é um pouquinho diferente, eu vou ter uma diferençazinha para esses componentes. Então, vamos lá. Os valores iniciais daquelas equações de recorrência que nós vimos são dadas por três equações, tá? E são equações que estabelecem valores iniciais para as nossas técnicas. Então, a gente vai ter, para tendência, é o mais fácil. Então, pressuponho, o meu valor inicial de tendência é o T de S. Lembra que S é um período. Então, se a minha série ela é mensal e o meu período é anual, então o meu período é S igual a 12, certo? Porque eu tenho cada ano, são 12 amostras. Então, meu T chapéu de 12 é igual a zero, e eu começo a calcular T chapéu de 13. O meu Z barra 12, ele é igual à média aritmética das 12 primeiras amostras, né? E o período foi igual a 12. Lembra que S é período, então é 1 sobre S, somatório de K1 até S em ZK, ou seja, eu estou somando as 12 primeiras amostras e dividindo pelo período, que é igual a S. Então é basicamente a média aritmética. E repara que no caso do F chapéu, eu não vou ter um valor inicial, eu vou ter 12 valores iniciais, F de J, onde J é igual a 1, 2 até S. Então, eu vou ter 12 valores iniciais, se for o período igual a 12, se for o período igual a 4, 4 períodos, ou seja, eu vou ter S valores iniciais para a componente sazonal, o que faz sentido. Eu vou precisar de um valor inicial para cada elemento do meu período. Parece uma equação complicada, mas não é. Se eu for olhar para o denominador nada mais é do que o Z barra S. Então, se você só calcula uma vez o Z barra S, esse de baixo é sempre o mesmo. Repara que é a mesma fórmula aqui. Então, na verdade, esse de baixo é o Z barra S, ou seja, é a média dos 12 primeiros elementos. Então, basicamente, a minha componente de J é o ZJ dividido pelo Z barra S. Então, se eu quero calcular o F chapéu 1, sei lá, digamos que a minha série começa em janeiro. Então, eu quero calcular o meu componente F de janeiro, relacionado com janeiro. Então, eu pego a minha informação, o meu dado de janeiro, né, Z1, e divido pelo Z barra S. É bem simples o cálculo. Inclusive, para poder fazer esse cálculo aqui, eu acho que vocês vão entender melhor se eu fizer aqui no papel. Mas eu vou terminar de explicar aqui o método todo, aí depois a gente para o vídeo e faz um só de exemplo para ficar mais claro. Tá? Mas é bom começar por esse vídeo mesmo. Quanto à forma de previsão, lembra que o método de Holt ele fazia a previsão da tendência considerando que a tendência era estritamente linear. O método de Holt-Winters não é diferente, ele continua considerando que a tendência é linear, só que ele acrescenta agora uma componente sazonal. Então, a previsão para o método de Holt-Winters, eu quero fazer uma previsão Z barra, né, para minha série, para ter amostras que eu utilizei para fazer essa previsão, H passos à frente, mesmo esquema. Então, eu fixo o valor de T, e para esse valor de T, eu só vou variando H. Tá? Então, eu vou ter Z barra T mais H T chapéu de T. Ou seja, esses dois primeiros termos aqui, eles são exatamente os mesmos do método de Holt. Isso aqui é uma reta, tá? Para cima ou para baixo, dependendo do valor de T chapéu. Né? Então, se o valor de T chapéu for negativo, eu tenho uma tendência de descida. Se o T chapéu for positivo, tenho uma tendência de subida. Isso vai variando com H. E aí eu somo com a componente sazonal daquele período. E aí a gente vai ter que entender o que é esse T mais H mais S. T é o T de referência, ele é fixo. H é o passo atual. Menos S é o período. Então significa que para cada passo, eu vou relacionando esse passo com o período. A gente vai ver daqui a pouquinho. Só que essa fórmula de previsão, ela só vale quando o meu número de passos está dentro de um período, ou seja, vai de 1 até S. Ou seja, se eu quero de 1 até 12 passos à frente, no caso de um período igual a 12. Se passar de um ciclo, se eu quiser uma previsão mais longa ainda, coisa que no geral não é muito recomendada, né, nas técnicas de suavização, você ir além de um período à frente, mas se for o caso, se você quiser mais de um período à frente, tem que fazer uma pequena alteração na fórmula de previsão e fazer uma pequena adaptação aqui, ó. Já que eu fui para o segundo período, então, ao invés de S, eu uso 2S
e o meu H vai de S mais 1 até 2S, ou seja, eu quero fazer previsões para 13 até 24 passos à frente. Se eu quiser 3 períodos à frente, ou seja, de 25 até 36 passos à frente, eu também teria que fazer uma adaptação na fórmula. Aqui no lugar do 2S seria 3S, né? E eu iria do H de 25 até 36. Só que assim, não é uma realidade constante. É difícil eu usar qualquer que seja o modelo para calcular, ainda mais se for mensal, 36 passos à frente. Isso é muito, né? Se fosse uma série diária, talvez a gente usasse fazer uma previsão para um mês à frente. Mas no caso de séries mensais, pior ainda trimestrais, você dificilmente teria essa necessidade de calcular 2, 3 períodos à frente, no caso de uma série sazonal. Mas fica aí o padrão de como é que faz para calcular, tá? Então, basicamente esse é o método. Você tem as 3 equações de recorrência, você precisa de 3 equações para calcular os valores iniciais, e uma vez que você obtém as equações de recorrência, você utiliza esse método que está nesse slide aí para fazer a previsão. O procedimento é bem parecido com o Rote-Winters, só que agora entrou alguns elementos a mais, tá? É a mesma ideia. Então, vamos parar por aqui nesse vídeo e no vídeo seguinte vamos a um exemplo.